Mais uma live dentro da nossa jornada Mar de Cura. E hoje, quarta-feira é dia de histórias de terapia e especificamente eu vou contar para vocês histórias de terapia de pessoas que tinham medo de falar em público, como se libertar do medo de falar em público, de se posicionar, de acreditar em você. Ai, gente, eu confesso que sobre esse tema, medo de falar em público, deixa eu baixar aqui um pouquinho que tá meio alto, tá me incomodando. Sobre esse tema do medo de falar em público, eu tinha planejado um assunto específico, uma live, dicas terapêuticas dentro da história de terapia, mas eis que me chega uma história de terapia de uma aluna do Mapa dos Afetos que vale muito a pena compartilhar com vocês, porque é exatamente sobre esse tema. Então, vou dar oi Lorena, oi Vera, vou dar aqueles minutinhos só pra galera ir entrando, porque aqui tá dizendo que o Instagram ainda está informando que as pessoas estão chegando. Então, vou dar esse tempo para vocês entrarem. E aí vou compartilhar com vocês essa história, esse presente que acabou de chegar para mim, sobre esse medo de falar em público. Então, quem está chegando agora, clica nesse aviãozinho, envia para 3 amigas que têm medo de falar em público, que sempre falam que ficam muito nervosas, que ficam ansiosas e tal, porque o medo de falar em público, ele esconde coisas muito maiores, né? Ele tem muitas outras questões para a gente trabalhar. E enquanto a galera tá entrando aqui também, lembra que as inscrições para imersão terapêutica gratuita estão abertas, você não vai perder essa oportunidade, né? Aliás, se você quiser, a imersão ela vai acontecer no dia 21, das 10 da manhã até as 4 da tarde, com um intervalo para almoço, dia 21 de agosto. Mas, vou dar um segredinho para vocês aqui, existe um esquema VIP. Existe um acesso VIP para a nossa imersão terapêutica, um acesso VIP que te dá direito a ter 2 encontros extras comigo, então um encontro no dia 18, outro encontro no dia 20. Somente as pessoas do acesso VIP vão ter liberação do trauma e autoconstelação e ainda ganham 2 e-books de presente, ou seja, e o acesso VIP custa um absurdo de R$27. Não, minha filha, se tu não destravar a sua vida agora, tu para de arranjar desculpa, tá bom? Você pode participar da imersão terapêutica gratuita ou pode comprar o ingresso VIP por R$27 e você tem a imersão gratuita e ainda tem todos esses outros encontros extras comigo, tá bom? Bom, olha só, antes de eu adentrar na história de terapia, sobre o medo de falar em público, gente, caso alguém aqui tenha esse medo ou fique muito ansiosa, muito nervosa, gere muito estresse para falar em público, ele tem várias questões que é importante a gente analisar, tá? Uma delas são as questões ancestrais, claro. Sempre tem que olhar para as pessoas que podem ter sido excluídas, que podem não ter tido voz na sua família e às vezes a gente está numa repetição de padrão. Mas em geral, o nosso mas agora ficou bem do sul, né? Bem gaúcha, bem a querência voltando aqui para esse corpo. Mas em geral, gente, o medo de falar em público ele está muito relacionado com traumas. Muito. E aqui, boa tarde, Elaine. E aqui é importante a gente analisar que esse medo de falar em público, quando ele está direcionado, conectado com traumas, às vezes a gente entende trauma simplesmente como algo muito grandioso, né? O trauma, ele tem que ter sido um abuso sexual, ele tem que ter sido um assalto, eu apanhei muito quando eu era criança. Isso tudo geram traumas, claro. Mas o trauma, ele pode ter sido algo muito simples e momentâneo, mas que para a criança que você era, para o adolescente que você era, gerou em você um grande impacto. Então isso é sempre bom a gente lembrar, trauma é tudo aquilo que cria um grande impacto na gente. Então às vezes uma fala de uma pessoa na sua família, um grito que uma amiga, que um amigo seu, mesmo uma criança deu com você, ou então um grito que a sua mãe deu para você, sua avó, enfim, isso pode ter gerado um impacto em você a ponto de você ter parado de falar. Antes de eu ler a história, porque eu vou ter que ler isso que eu acabei de receber aqui de presente no telefone do Mar, antes de eu ler essa história para vocês, eu lembrei, quando eu estava pensando sobre a live, medo de falar em público e tal, eu lembrei que eu nunca tive medo de falar em público, mas eu tinha um bloqueio na minha voz que era sobre o cantar. E aqui isso para vocês entenderem um pouco essa relação com o trauma. Tinha muito receio de cantar e tal, porque quando eu era criança eu estudava em colégio de origem católica e tal,
E aí tinha o canto coral, né, na escola, aquela coisa das aulas de canto coral. E eu fazia aula de canto coral na escola e tinha uma parte de uma música que a gente estava ensaiando, tinha um pequeno solo para fazer, tal. Então eu cantava solista em um momento, eram umas 2 frases só, nada demais, eu tinha uns 7 anos mais ou menos. E trocou o professor de música nesse período. E aí quando trocou o professor de música, ele foi lá ensaiar com a galera e tal, e aí perguntou, quem é que faz essa parte do solo? Eu toda, né? Eu que faço e tal. E aí ele falou, tá, eu era tida como uma criança tímida, então não fui eu que faço assim, então, mas eu levantei a mão que era eu que fazia. Ele, então ótimo, canta aí pra eu ver como é que tá. E eu, empolgada, porque eu gostava de cantar, comecei a cantar. E ele começou, para, que horror, quem é que te ensinou a cantar desse jeito? Eu nunca vou esquecer a frase que ele falou. Sua voz parece a voz de uma taquara rachada. Foi exatamente esse o termo que ele usou. O que aconteceu comigo? Travei. Eu não parei de falar, não parei de me comunicar, não desenvolveu em mim necessariamente um medo de falar em público, mas nunca mais cantei. Passei parte da minha faculdade, quando eu fiz a faculdade de artes cênicas, passei parte da faculdade cantando assim, fazendo de conta que o som estava saindo, porque isso gerou um trauma em mim, que hoje em dia já está resolvido depois de tanta liberação do trauma e tudo mais. Eu sei que eu não sou a pessoa mais afinada da face da terra, mas isso não é mais um bloqueio em mim. Então é importante a gente analisar que o medo de falar em público, o medo de se colocar em público, ele pode vir de um trauma, mas de um trauma que você entendeu como um movimento traumático. Você não conscientemente, nem sempre a gente vai ter consciência disso, por isso que é importante mergulhar num processo um pouco mais profundo. Medo de falar em público não é algo que você resolve em uma sessão, 2 sessões, não é assim, a gente tem que trabalhar, identificar e entender o que estava acontecendo com a gente. Nossa, que professor horroroso. Também, não sei se ele era um professor horroroso, mas a atitude dele com certeza foi horrorosa, falar isso para uma criança de 7 anos, que a voz dela parecia a voz de taquara rachada. Eu cresci também muito com a minha mãe falando que a minha voz era muito grossa. Hoje em dia acho minha voz extremamente sexy. Não tem nada de grossa na minha voz, mas eu não cheguei a desenvolver medo, mas eu lembro que eu tinha receios com o tom da minha voz, que vinha do canto, que vinha da minha mãe falando sobre a minha voz. Então, tudo é importante analisar. De repente você está aqui na live e pensa assim, não, eu não tenho medo de falar em público, eu vou embora. Calma, mas será que você lida bem com a forma com que você coloca a sua voz? Será que você lida bem com a sua voz no sentido de a voz no mundo? Como assim a voz no mundo, Van? Que agora o negócio ficou existencial mesmo. Será que você consegue ter voz no sentido de quando você quer falar com alguém sobre o que você quer falar, você consegue falar? Ou você fica com algo aqui parecendo que está engolindo e não consegue? Você consegue falar não para as pessoas? Consegue colocar limite e dizer não, isso eu não quero, isso eu não faço, isso eu não vou, blá blá blá, de uma maneira gentil? Você consegue se expressar do jeito que você gostaria ou isso te bloqueia? Tudo isso podem ser pequenos medos que estão por trás, que aí pode ser, não, eu até falo em público, tremo um pouquinho, mas nossa, agora você falou uma coisa verdade, eu tenho outros receios, que talvez você não chame de medo, né? Talvez você chame de dificuldade. Eu tenho dificuldade de dizer não, eu tenho dificuldade de me posicionar, eu não sei, eu infantilizo a minha voz. Esse é um diálogo que eu tenho com as minhas filhas constantemente. Por quê? Como eu falei, eu passei boa parte da minha vida com a minha mãe dizendo que a minha voz era muito grossa. Que, tá falando que nem um homem, sua voz tá grossa, não sei o quê. Não por maldade nem nada disso, era, né, cuidado que ela tinha e tal. E aí uma das coisas que eu começo a perceber é que nós mulheres, não foi o meu caso na infância nem na adolescência, mas das mulheres que eu atendo na terapia, eu começo a perceber que em vários momentos a mulher infantiliza a própria voz. Então ela tá falando assim comigo normalmente, daí ela fala, pois é, né, Van, mas aqui, sabe como é quando a gente fica com medo, dá realmente uma infantilizada na voz, traz a voz com uma voz de muito criança. E se a gente for percebendo ao longo da nossa vida, gente, a questão é que infantilizam, diminuem o feminino há muito tempo. Então eu comecei a perceber, por exemplo, nas minhas filhas, que às vezes quando elas querem pedir alguma coisa, geralmente mais tempo de videogame, né? Porque elas têm horas, só pode 1 hora por dia de videogame, 2 horas no final de semana, tem todo um tempinho aqui. Mamãe, aí quando elas vão pedir, elas ficavam assim,
só mais 30 minutos. Eu falei, não, só se você falar com a sua voz comigo. Se você falar com a sua voz comigo, talvez a gente possa negociar esse tempo aí, mas fazendo isso, não. Por quê? Porque durante muito tempo a gente foi entendendo que a voz feminina é uma voz menor, não que a gente acredite nisso, mas é isso que o patriarcado, que o machismo tenta trazer para a nossa sociedade. Então eu vejo mulheres diminuindo a própria voz, afetando, infantilizando a própria voz quando querem conseguir algo. E o conseguir algo, às vezes até um pouquinho mais de empatia. Tudo isso está ligado com medo de falar em público, tá bom, gente? Tudo isso está ligado com medo de se posicionar. Então não é só se eu consigo falar numa palestra, no meio de um monte de gente, mas qual é o espaço que a minha voz ocupa no mundo. Olha só o que o estudo não faz com as pessoas! Que frase linda! Qual é o espaço que a minha voz ocupa no mundo? Escreve aqui para mim nesse comentário qual é o espaço que minha voz ocupa no mundo. Escreve essa frase para você começar a corporificar, né? Entender o que você quer realmente da sua vida e qual é o espaço que você quer que a sua voz ocupe no mundo. Só é feliz quem é surdo-mudo. Ouvir falar besteira, o mundo é craque. Ai, Ângela, não, vamos aprender a se posicionar. Agora, gente, eu quero dividir com vocês, porque quarta-feira é dia de histórias de terapia. E eu ia contar a história de uma cliente, mas aí me chega esse presente aqui que eu transcrevi aqui para o celular para ficar mais fácil. Olha só, essa é uma história de uma aluna do Mapa dos Afetos. Eu vou ler para vocês como está aqui ó, na mensagem, porque vai ser muito melhor. Se eu chorar, vocês choram comigo, tá? Deixa o coração escoar, porque coração é água, porque realmente eu já vou ficando emocionada. Essas palavras realmente me pegaram muito. Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui então a história de uma aluna do Mapa dos Afetos. Van, hoje eu só queria te dar um abraço e agradecer. Eu vou chorar. Hoje eu fiz uma reunião para 30 pessoas. Falei, me posicionei e tal. Pode parecer pouco, mas pela primeira vez eu não tremi. Pela primeira vez eu não tive vontade de sair correndo. Eu me senti viva e segura. Eu entrei para o Mapa dos Afetos bem descrente, não por você, mas porque já fiz de tudo, até constelação, coach, e eu nunca consegui falar em público. O medo me travava mesmo. E hoje, antes da reunião, eu lembrei do exercício do elemento água e imaginei a água limpando a minha garganta. Na hora veio a imagem da minha avó me abraçando. E aí eu me senti tão feliz e eu pensei, eu tenho uma voz linda e fluida como a água. Eu vou falar por mim, pela minha mãe, pela minha avó e por todas as mulheres da minha família que não tiveram voz. Van, eu te amo muito, aprendi a te amar. Gratidão pela sua vida. E olha que eu ainda estou na metade do Mapa dos Afetos. O que mais eu vou conseguir libertar? Gratidão, Van. Gente, juro pra vocês, não há preço que pague uma história como essa, um depoimento como esse e é tão potente, tão surreal e tão importante, né? Quando ela fala assim que ela já tentou de tudo, que ela já tentou constelação, que ela já fez coach, que ela já fez tudo. E isso eu acredito que é a grande diferença do sistema MAR, do Mapa dos Afetos e tudo mais. Você consegue ter todo o processo ali integrado. Quando a gente tem uma fobia muito grande, pode ser o medo de falar em público, pode ser o medo de ser julgada, pode ser uma raiva grandiosa, uma trava, um trauma e tal. Não é um único caminho que vai conseguir resolver a sua vida. A gente precisa trabalhar de forma integrada. Quando ela fala, eu ainda nem consegui responder isso, porque acabou de chegar, mas quando ela fala assim, ó, eu me senti tão feliz e pensei, eu tenho uma voz linda e fluida como a água, eu vou falar por mim, pela minha mãe e pela minha avó. Isso daqui, impossível não se emocionar, né, Dri? Isso daqui já mostra claramente que ela está dentro de um emaranhado sistêmico. Quando ela traz a avó dela abraçando ela como uma imagem e depois ela fala, não, eu vou falar por mim, pela minha mãe, pela minha avó e por todas as mulheres da minha família, né? Que não, olha, ela fala, e por todas as mulheres da minha família que não tiveram voz. Isso, gente, é muito importante da gente olhar. Pode ser que se o seu medo de falar em público, o seu receio de se posicionar ou o tamanho que a sua voz está ocupando no mundo agora, nesse momento, tenha a ver com emaranhados familiares da sua família. Tem a ver com várias mulheres que não falaram, que não conseguiram se posicionar, que não tiveram o direito de voz.
E aí eu vou aproveitar o depoimento dessa pessoa do mapa dos afetos para contar para vocês uma outra história de uma outra aluna do mapa. Hoje eu estou bem com as alunas do mapa. São duas pessoas que eu não atendi no individual, nem essa pessoa que me mandou a mensagem. Ela tá no elemento água, ela falou, ela tá na metade do mapa. Então ela deve ter entrado agora, recentemente, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, para ela estar na metade. Mas teve uma outra pessoa que ela entrou e ela falou pra mim, quando ela entrou no nosso primeiro encontro ao vivo, né? Que o mapa tem encontro ao vivo também. Ela falou: eu entrei pro mapa dos afetos para desbloquear o meu medo de falar em público. É isso que eu quero. Eu não quero mais ter medo de falar em público. E ela foi fazendo o mapa dos afetos, a versão antiga do mapa ainda. E aí teve um dia que ela falou pra mim assim: Van, eu fiz um desenho aqui e tá muito estranho esse desenho. Posso te enviar? Me mandou uma mensagem assim, né, pelo WhatsApp do Instituto no privado. Eu falei: claro, me manda o seu desenho, vamos analisar junto o que tinha. E aí, nesse desenho, tinha um lobo, um animal que eu reconheci como um lobo, uivando. Parecia pra lua, assim, né? Dentro do desenho dela, era todo meio estilizado o desenho dela. Só que aqui, ele tava uivando, mas ela tinha feito tipo uma coleira, um negócio que prendia. E aí embaixo ela tinha desenhado uma boca e vários X e vários X e vários X. E atrás da boca, várias outras pequenas bocas. Só que era uma boca maior, com várias outras pequenas bocas e todo o desenho. Isso aqui é ancestral total. Aí no próximo encontro ao vivo, eu conversando com ela e tal, respondi um pouco sobre a análise do desenho dela, falando isso tem questões ancestrais, é importante você olhar o quanto que as mulheres da sua família e os homens da sua família tiveram espaço, puderam se colocar e tudo mais, mas vamos olhar um pouquinho além. Quando ela veio para o ao vivo, ela falou o seguinte: Van, eu não sei se faz sentido, mas deixa eu te contar uma história aqui que agora, depois que eu fiz esse desenho, depois que a gente conversou, me parece que faz sentido. O que aconteceu? Ela era filha única e ela falou: porque eu não me lembro da minha mãe gritando, nem nada, do meu pai brigando. Os meus pais foram pais ótimos, assim, então não imagino que isso venha de algum trauma que eles me causaram. Mas, não sei, vamos lá. Ela falou: bom, eu era filha única. E daí quando ela falava pra mim, ela sempre fazia um pouco esse movimento aqui assim, ó, puxando mais pro lado esquerdo, né? Fazia isso daqui. Eu falei: o que é isso? Quando ela estava no ao vivo comigo. O que é isso? Ela é lá da primeira turma. O que é isso aqui? Não sei, nunca percebi, nem vi que eu estava fazendo. Aí eu falei: bom, me conta um pouquinho sobre a sua história então. Ela falou que ela era filha única, lembrando que ela estava tentando descobrir o medo de falar em público, que travava ela. Ela falou: eu sou filha única e tal. Eu falei: você é filha única? Uhum. Quando você era criança, você sentava onde na mesa? Ela me olhou com aquela cara do tipo: o que tem a ver, né? Onde é que eu sentava na mesa com o meu medo de falar em público? Falei: não sei, eu acho que eu me lembro, eu sentava na ponta, aí sentava minha mãe do lado esquerdo, meu pai do lado direito. E olha o movimento que ela fazia. E qual que era a sua relação mais próxima? Com a sua mãe ou com o seu pai? Dela: não, sem dúvida com a minha mãe. Meu pai era ótimo, só que meu pai era mais rígido que a minha mãe. E a minha mãe era mais dócil, mais tranquila, e a minha mãe era muito silenciosa. O meu pai, ele mandava na casa mesmo, apesar de ser ótimo, incrível, um ótimo pai e tal, mas ele era o patriarca que mandava, e minha mãe era muito mais submissa, muito mais calada. Qual que era o movimento do corpo dela? Na direção da mãe. Eu perguntei para ela se ela tinha alguma questão na coluna, e ela falou que sim, que ela tinha uma leve escoliose que deixava o corpo dela um pouquinho mais para a esquerda. Lembra que ela sentava na ponta da mesa? O nosso corpo, ele é um resultado constante das nossas memórias, das nossas histórias de vida e das nossas experiências de vida. É por isso que eu opto por um caminho terapêutico que liberta primeiro o seu corpo para depois ir libertando todas as outras coisas, porque no final das contas, o problema, as raízes do problema tá tudo aqui, ó, em couraças. Quem for para a imersão terapêutica gratuita e fizer a liberação do trauma, quem for para o acesso VIP, vai entender isso muito bem no seu corpo, como o corpo é capaz de liberar traumas que você nem imaginava que você tinha. Então, olha só, a partir do momento que essa minha cliente fez essa conexão com a mãe, silenciosa, mais submissa e tudo mais, que a coluna dela escolheu o movimento de ir para a esquerda a ponto de fugir um pouco da rigidez do pai, aí eu perguntei para ela: seu pai era muito falante? Dela: meu pai é daqueles que dá discurso, aquele que chega e dá discurso e fala com todo mundo e blá, 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 blá.
E olha o que ela entendeu, o que o corpo dela gravou como memória. A pessoa que fala, que se coloca, é uma pessoa rígida como o pai dela, que diminui um pouco a outra pessoa. Então ela se conectava com a questão dócil da mãe, com a questão tranquila da mãe, mas ao mesmo tempo submissa e que não falava. Era como se ela não tivesse permissão para falar. Aí eu voltei para o desenho terapêutico dela e falei, lembra que o seu desenho tinha aqui uma espécie de coleira? Aí ela começou a chorar muitíssimo, e ela falou assim, no final, que depois os pais dela se separaram, quando ela já era adulta e tal, ela falou assim, uma vez a minha mãe falou que sentia como se ela tivesse uma coleira, que o casamento para ela era como se tivesse uma coleira, e que só depois que ela se separou ela conseguiu ter voz. Precisa dizer mais alguma coisa, gente, dentro disso? Ou já deu para perceber o quanto que a gente se conecta por amor aos nossos ancestrais, aos nossos familiares, e as experiências que a gente vive vai criando couraças, armaduras, histórias e tudo mais, e que podem criar bloqueios ou momentos de liberdade, ou movimentos de liberdade. O seu corpo pode te contar absolutamente tudo sobre você, sobre os seus medos, sobre a sua raiva, sobre os seus traumas, sobre por que você não prospera, sobre por que você não flui financeiramente, por que você não sente que você tem um lugar para chamar de seu. Sabe aquela coisa de querer encontrar o propósito na vida, a missão e tudo mais? Tudo isso está guardado aqui, ó, no seu corpo. As respostas, as chavinhas, os segredos para transformar a sua vida está aqui no corpo. Eu sei que muitas práticas vão dizer que tem que mudar o pensamento, que tem que visualizar e tudo mais. Se o seu corpo não estiver desperto, você não vai conseguir transformar pensamentos negativos em pensamentos positivos. Você só consegue transformar pensamentos negativos em positivos quando você consegue ir de pensamentos negativos para atitudes positivas. E é o corpo que vai trazer essas atitudes. Você só vai conseguir se libertar do medo de falar em público quando você conseguir localizar em que parte do seu corpo esse medo te bloqueia. Às vezes é na garganta, às vezes é na coluna, às vezes é na lombar, às vezes é nos olhos, às vezes é um movimento ancestral. Absolutamente todo o processo de transformação na nossa vida, ele leva um certo tempo. Não precisa demorar tanto, não precisa ser anos e anos. Mas se você quer perder o medo de falar em público, perder o medo de ser julgada, ou se você está buscando uma transformação na sua vida, você precisa de 3 coisas. Somente 3 coisas. Receitinha, né? Tem gente que gosta de receitinha. Então vamos lá. 3 coisas que você precisa para acabar com os seus medos no sentido de aprender a lidar com eles, né, gente? Porque as emoções são emoções básicas e a gente precisa delas como proteção também. Mas para lidar com tudo isso, você precisa de alguém que te guie, não dá para fazer sozinha. Eu não cheguei onde eu estou hoje convivendo com a minha linda, maravilhosa liberdade emocional e encontrei meu propósito na vida sozinha. Eu tive gente que me guiou, tive algumas mestras no caminho. Então, primeiro encontra a sua guia, alguém para você chamar de mentora, de mestra, alguém que você realmente confie para te dar a mão. Segundo, um processo que você tenha afinidade. Muita gente chega até mim e fala assim, Ivan, eu fiz constelação familiar e não curti. Às vezes não é o processo que vai te libertar, não é a constelação. Muita gente chega para mim e fala assim, Ivan, eu vi que você trabalha com aromaterapia, mas eu quero fazer contigo a parte da dança, do desenho, porque eu não gosto dos aromas. Tudo bem, não adianta a gente forçar aquilo que não é nosso. Você precisa encontrar um processo, na minha opinião, que integre vários caminhos, mas que você se identifique, senão você não vai fazer. Simples assim. Eu não vou dar um óleo essencial para alguém que tem problemas com aromas, ela não vai fazer, certo? Eu não vou fazer uma constelação familiar de cara com uma pessoa que é cética. É melhor liberar o trauma primeiro, porque ela vai entender o ceticismo dela, vai entender esse caminho. Aí a gente pode preparar ela para a constelação familiar. Eu não vou fazer uma constelação familiar com alguém que está muito frágil ainda. A constelação abre feridas. Eu vou tratar algumas questões primeiro e depois constelar. Ou seja, uma guia, um processo e encontra a sua tribo. Literalmente, encontra a sua tribo. Sabe aquela fala que minha turma, essa aqui é a minha turma, com esse lugar eu dialogo. Existem muitos terapeutas por aí de caminho da Ayurveda, holístico, terapeutas naturais, assim, que eu gosto do processo, mas eu não gosto da vibe namastê gratidão, não é minha turma, não é o lugar. Eu gosto de um make, gente, eu gosto de um saltão, eu gosto de brincão, tá tudo certo. Às vezes eu dialogo até melhor com a galera do coach, que não significa, isso não é desrespeitoso com o processo, com a galera do Ayurveda e tal, que eu amo de paixão, mas no sentido de eu quero encontrar as pessoas que dialoguem comigo de verdade.
Quando a gente brinca lá na comunidade do Mapa dos Afetos, que quem está no mapa fala mapês, que a gente sabe o que é fazer um desenho, dançar o desenho, que a gente tem uma linguagem própria, que a gente sabe o que é mapear as nossas emoções, dançar as nossas emoções, a gente sabe que a gente não está em busca de equilíbrio emocional. Ninguém que está no Mapa dos Afetos está buscando equilíbrio emocional, porque, cara, eu quero desequilibrar também. Eu quero dizer, eu tenho permissão para desequilibrar, com licença, eu sou um ser humano, eu quero liberdade emocional. Eu quero me sentir livre para eu sentir a minha raiva, dar uns socos na almofada quando eu precisar. Eu quero me sentir livre para chorar todas as vezes que um depoimento como esse me emocionar. Eu quero me sentir livre para olhar para o mundo e sentir angústia e falar, caramba, será que é hoje que eu desisto? E aí lidar com isso de novo. Eu estou em busca de liberdade emocional. Entende? Se vocês encontrarem esses 3 passos, o resto, o caminho se faz. Se você encontrar alguém que te guie, com certeza você vai permitir ser guiada, porque você encontrou alguém que te interessa. Se você encontrar um processo que você tenha afinidade, você vai fazer o processo, porque você escolheu aquele processo, dialoga com você. Se você encontrar a sua turma, a sua comunidade, você vai encontrar pessoas que vão te abraçar e que você fala, caramba, é isso, eu confio nessas pessoas, eu gosto disso, e aí tudo vai fluir. Então, para quem quer receita, já tem aí os 3 pontos principais para mudar a sua vida. Uma guia, um processo, um grupo para chamar de seu, ou uma comunidade para chamar de sua. Certo, gente? A gente se vê amanhã. Tem uma live muito especial. Esse mês vai ser um mês de muitas coisas especiais, tá? A gente tem a imersão terapêutica gratuita, tem o chamado VIP para imersão, para quem quiser ter mais tempo comigo, por apenas R$27, que tá tipo, só de presente, é só para pagar a plataforma mesmo, gente. Por que esse mês vai estar com tantos presentes especiais? Porque esse é o mês que eu completo 41 anos de idade, é o mês do meu aniversário, então você fica ligado que vai ter vários presentes. Então já tem a imersão gratuita, corre no link da bio e se inscreve, tá tudo lá. E vai ter também lives especiais na madrugada para mim, porque é 10h15 da noite. Vai ter live só para quem quer ser terapeuta ou já é terapeuta e se sente empacado na profissão. Eu vou te ajudar a se libertar e ter uma agenda tão cheia, tão lotada quanto a minha, certo? Com lista de espera. Hoje eu tô com 30 pessoas na lista de espera para atendimento individual. Maravilha, né? Maravilha, sim. Eu sinto muito para as pessoas que ainda estão na espera, mas é maravilhoso enquanto terapeuta, enquanto empreendedora também, olhar para isso e ver que o Instituto está crescendo de um jeito bem, com bastante honestidade, clareza e com muito amor no coração. Então, toda quinta do mês de agosto, às 22h15, live para terapeutas e empreendedores, tá bom? Já encontrei minha guia, o processo e minha turma. Ai, Paty, que delícia ter você. Para mim é sempre uma honra compartilhar tempo com você e te acompanhar no seu processo. Beijo grande, gente. Espero vocês na imersão gratuita, na comunidade do Mapa dos Afetos e na live amanhã de quinta-feira. 3 oportunidades para transformar a vida. Ou vai ou racha, né? Bora, vamos ir, né? Rachar para quê? Um beijo.